Olá, crianças. Semana passada, galerinha, a tia falou um pouquinho sobre as horas. Explicou a perguntinha What time is it? O que quer dizer essa pergunta What time is it? Falei para vocês que What time is it quer dizer que horas são. Dei também duas formas de resposta, que era sempre com it is, ó, no início tinha que vir sempre it is. E então você ia colocar o nome do número, ó, em inglês, vou colocar exemplo 2 horas. E então sempre que a hora fosse exata, em ponto, hora cheia, vocês iam colocar a expressãozinha o'clock, ó, o'clock. Isso a tia ensinou semana passada. Também expliquei que essa mesma expressão, ó, it is, ela pode vir, ó, contraída, pode vir it's. E aí eu vou colocar o restante, ó, as horas, nome do número, e então vou colocar a expressão o'clock. Dentro desse assunto, pessoal, a gente tem o uso aqui, ó, de AM e PM. Tenho certeza que vocês já viram, principalmente em celular, nas horazinhas do celular, esse uso do AM e PM. Por que aqui tem um A e um M? Um P e um M, a gente está lendo de um jeito diferente, porque estou lendo com o som do alfabeto em inglês, galera. Então, o som do alfabeto em inglês aqui, ó, a letra A eu tenho A, ó, A, e a letra M eu tenho M, M, então vai ficar AM. E aqui ó, eu tenho P, P, M, PM. Essas duas expressões. A tia vai explicar aqui por que a gente usa essas duas abreviaturas aqui. No relógio, pessoal, ele tem aqui até 12. O relógio americano, desses países que falam inglês, é sempre utilizado, pessoal, as horas até 12. No Brasil, a gente já costuma utilizar 13, 14 para dizer que é 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí, e vai seguindo. Já no relógio americano, os países que falam inglês, eles só costumam utilizar até 12 horas. E aí surge aquela dificuldade da gente saber distinguir se é 12 horas do dia ou se é 12 horas da noite, tá bom? Então a gente precisa diferenciar. E por isso surgiu essas duas abreviaturas aqui, ó, AM e PM, para a gente diferenciar aí esse uso, o que é manhã e o que é à tarde aí. Exemplo, eu posso estar falando de 7 horas da manhã, ó, mas eu também posso estar utilizando 7 horas aqui, ó, da noite, também para falar sobre o horário aqui, e eles não diferenciam, são sempre utilizados 7 e 7, o número 7 aí para falar tanto de 7 da manhã quanto 7 horas da noite. E a gente vai aprender agora a diferenciar. Na aula passada, eu expliquei para vocês também, tenho certeza que tia Gil já falou sobre esse assunto, que sempre o ponteirozinho menor, ele aponta para as horas, ó, o ponteiro menor. Enquanto o ponteiro maior, ele deve apontar para os minutos. E sempre que eu estou falando de hora exata, que é isso que a gente está estudando agora, o ponteiro maior ele precisa estar necessariamente apontado para o 12, para a gente falar de uma hora exata ou hora em ponto, tá bom? E aí eu vou só mexendo no ponteirozinho menor, lembrando que o ponteiro maior tem que estar sempre apontado para o 12 e o ponteirozinho menor, ele precisa estar aí, ó, apontado para o número que você quer que esteja as horas. Mas vamos lá, deixa eu te explicar um pouquinho sobre a AM e PM. Esse AM e PM, pessoal, a gente utiliza para falar sobre o que é o período da manhã ou então qual que é o período da tarde ou da noite. Vamos lá. Essa abreviatura, pessoal, de AM, ó, AM, ela significa aí, pessoal, ante, ó, ante meridiano.
Antimeridian. Quer dizer antes do meridiano. Então, esse período aqui que a gente está falando de AM vai pegar exatamente sempre o horário aí que a gente tem entre as 12 horas da noite, aí começou. Falamos sempre das 0 horas, ó. 0 horas. Estou falando aqui de meia-noite. Então, a gente tem aqui, ó, que a AM vai se iniciar aí, e então vai pegar 1 da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, aí vai iniciar aqui, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai se encerrar às 12 horas da tarde. Então, AM eu vou utilizar aqui, ó, sempre em períodos da manhã, ó. Simplificando, madrugada e manhã, pessoal. Madrugada e manhã. Então, a gente tem o que AM ele vai se iniciar em meia-noite e vai percorrer aí até 12 horas aí do dia, tá bom? Então, pegou o período da madrugada e o período da manhã. Enquanto PM, ó, PM, eu tenho aqui, ó, ele tá falando sobre post-meridian. Post-meridian, depois do meridiano. Então, a gente tem que o PM ele vai ficar entre meio-dia, ó, depois do meio-dia aí, vai começar aqui PM, ó. Então, vai pegar 1 da tarde, 2, 3, 4, 5, 6, aí vai se iniciar a noite, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11h59 vai se encerrar aqui, ó. 11h59 da noite, ó. Vai se encerrar aqui o período que a gente fala de PM. Então, PM, resumindo, é o período da tarde, ó. Da tarde e noite. Então, ele vai se iniciar sempre depois do meio-dia, ó, após o meio-dia, meio-dia e 1. Você tem aqui PM, tá bom? Ó. Aí vai pegar 1 da tarde, 2, 3, 4, aí vai seguindo, vai pegar a parte da noite, ó, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da noite e vai se encerrar exatamente 11h59. Porque quando for meia-noite, ó, meia-noite vai se iniciar aqui o período de AM, tá bom? Que a gente tem aqui, ó, madrugada e manhã. Quem quiser anotar aí no livro de vocês, fiquem à vontade para anotar. Mas vamos lá na tarefinha agora, ó. Na tarefinha, pessoal, vocês têm o seguinte. What time is it, ó, lá em cima. What time is it? A tia já falou que quer dizer que horas são. E aqui vocês têm 7 o'clock. Lembrando que sempre que eu utilizo ó, AM, PM, ó, AM e PM, eu não preciso utilizar a expressão de o'clock. Então, a gente tem duas maneiras de escrever aí as horas em inglês. Vou pegar o exemplo que tá aí de 7 horas, ó. It's 7 o'clock, para dizer que é horas exatas aqui, ó. Então, posso utilizar essa forma de responder, ó, a perguntazinha, pra gente falar sobre horas. Mas eu também posso utilizar aqui, ó, o 7, o 7 aqui, ó, acompanhado de AM ou então PM. 7 AM. Lembrem que AM aqui tá falando de madrugada e manhã. Madrugada e manhã. Então, é 7 horas da manhã aqui, ó. 7 horas da manhã. Enquanto PM, ó, it is 7 PM. Aqui tá falando aqui, ó, do período da tarde e da noite, ó, quando eu utilizo o PM. Então, 7 aqui vai ser 7 horas da noite, tá? A gente tem a diferença aí, ó.
No livro de vocês está mostrando exatamente isso, ó. It's 7 a.m., 7 da manhã, ó, madrugada e manhã. 7 p.m. aqui vocês têm, ó, tarde e noite, tá bom? Período aí entre a tarde e noite. Então, vai se iniciar aqui após meio-dia e vai terminar 11h59 da noite. E aqui, ó, vai começar sempre à meia-noite e se encerrar ao meio-dia. Então, vamos lá. 8 horas, pessoal. Oh, desculpa, 8, olha o 8 aqui. Oh, a questãozinha 8, vocês tinham. Observe os relógios e então responda. What time is it? Ó. What time is it? Que horas são? Então, a tia vai fazer aqui com vocês o primeiro relógio, para vocês verem o exemplo aí, ó. Tá, pergunta. Vamos lá. No primeiro relógio, pessoal, o ponteiro maior tá apontando para o 12, então a gente já sabe que é uma hora cheia, uma hora exata. Então, vamos só descobrir que hora é essa. O ponteiro menor tá apontando para o 8, então a gente tem que é 8 horas. E então a gente tem, ó, aqui atrás, pessoal, tá mostrando, ó, a parte do dia nesse relógio, a parte do dia aqui, ó. E então nós vamos colocar aqui as duas formas de responder. Tanto, ó, letra A. São 8 horas, então posso colocar aqui it is 8, ó, 8 horas em ponto, ó, o'clock. Ou então posso colocar aqui it is, ó, 8 a.m., porque é 8 da manhã. O relógio aí na imagem está mostrando, ó, que é 8 da manhã, mas é claro que pode ser meramente ilustrativo e a gente pode colocar, ó, como não temos exatamente a certeza se é manhã ou noite, aí a gente pode colocar it is, ó, as três formas. It is 8 p.m. Tá bom? Porque pode ser 8 horas da noite. Vai que esse relógio aqui seja apenas um quadro de fundo, ó, e seja 8 horas da noite. No livro de vocês não está especificando se é do dia ou da noite, ó. Aqui, provavelmente, na letra B, é do dia, ó. Só que nesse relógio você já não sabe se a gente tá falando sobre dia ou noite. Então, vocês iam ter que colocar aqui essas três formas para responder, ó. E na letrinha D, vocês também não sabem. A gente tem aí no final um fundozinho verde. Então, não sei se é do dia ou da noite. Então, posso utilizar essas três formas. Tanto o o'clock no final, quanto o AM também para dizer que é manhã, madrugada ou manhã. E o PM para dizer que é tarde ou noite, tá certo? E aí, vocês têm, ó, pessoal, na próxima página, vocês têm o seguinte.